Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos falando sobre a bondade de Deus, as leis que saíram e que prevalecem. Nós temos chamado a atenção da igreja nesses dias e alertado acerca das coisas que estão para acontecer, que estão acontecendo. O Senhor tem me usado aqui para dizer a vocês, irmãos, que se desapeguem dessas coisas que pertencem ao mundo. Se desprendam desses líderes que estão em busca só das coisas desse mundo, fazendo de vocês instrumento na mão deles para ter lucros através de vocês. O mundo está caminhando para um fim. Muito em breve nós veremos o fim de tudo isso. É certo que algumas coisas têm para acontecer ainda. Esses dias, os vídeos anteriores, eu tenho dito para vocês sobre o que vai acontecer aqui no Brasil a respeito das coisas que tem Deus desagradado pelas mãos dos homens, principalmente no que diz respeito à natureza, ou seja, a criação, a terra, a vegetação e tudo isso que rege esse planeta. Eu disse a vocês que virá ainda, começando nesse ano, vocês verão o que Deus me diz para alertar. Terremotos, a princípio, ou em breve, maremoto, tsunami, tudo está para vir no Brasil. Tudo está para acontecer. Eu disse a vocês que haveria tempestades aqui no Brasil. Olha os vídeos anteriores e vocês verão que Deus está usando para falar e vocês não querem dar ouvido. Se eu estivesse aqui falando piadinhas de crente e fofoca gospel, vocês estavam todos ouvindo aqui. Mas estou aqui falar, alertar o que Deus manda a vocês, por amor ao nome dele, para que vocês possam encontrar a salvação. Eu disse que haveria de cair tempestades e que pedras haveria de cair sobre a cabeça dos homens, e se tiver na hora da chuva, no meio da rua, e as pedras acertarem, vai morrer. Vocês vão ver pedras aí que vai cair, que vocês vão ficar assombrados. O tamanho que vai ser. Ontem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, deu um ventinho aí. Isso é como se fosse um piscadinho de olhos, né? Que você dá aquele piscadinho de olhos. Não passa disso. Está pensando que isso é alguma coisa do que tem pela frente? Isso é o mínimo, isso não é nada em relação ao que está pela frente aí. E muita gente já apavorados. Postes caídos, árvores caídas, tudo arrebentado aí por uma questãozinha de meia horinha, não chegou nem meia horinha de chuva, de tempestade, vocês viram tudo isso. Estou falando de coisa que é 1000 vezes pior isso aí, tá? É o que Deus vai mandar, é o que Deus vai permitir. Porque os homens estão merecendo isso, ou fizeram para que isso acontecesse. Eu disse a vocês que todo ano de política, as queimadas aumentam. Vocês viram o que foi esse ano aqui em São Paulo? No começo das campanhas políticas, agora apazigou, né? O calor acabou? Diz que é por causa do tempo quente. Em tudo eles põem uma desculpa para arrumar a corrupção, para se corromperem. Eles quem? Os criminosos que fazem isso. E os políticos pegam dinheiro do povo para combater isso, e a cada ano que passa, vai ficando pior. Chegou o mês de outubro agora, terminou a eleição, não se fala mais de incêndio aqui em São Paulo. Pelo menos nas florestas, nas lavouras, vocês não vão ver mais falar, até chegar outra eleição para detonar tudo outra vez. Querem fazer as pesquisas para saber do que estou falando? Quem manda falar isso é Deus. A corrupção de vocês
está vindo para atingir a toda a humanidade e ao Brasil. Pena que os menos favorecidos, os pobres, os necessitados, vai sofrer com isso. Eles apoiam. Por isso todos têm que pagar o preço. Porque apoia o seu candidato, está aí morrendo por causa do seu candidato, vai acontecer. Ô igreja, vocês são igreja mesmo? Vocês não têm consciência do que vocês fazem? Abraçando pastores políticos, bispos, apóstolos, missionários, que só buscam seus próprios interesses? A política é a corrupção do homem? Ou não? O que vocês estão fazendo como igreja? E Deus alertando vocês, mas vocês não querem dar ouvido. Vocês vão sofrer o dano e com justiça, quem sabe, se despertem e retomem a vida de vocês como igreja para servir a Deus e volte para os princípios da verdade do Evangelho. Deuteronômio capítulo de número 22 e versículo 5. A corrupção entra por todas as áreas dentro da igreja. E aqui é uma delas. Não haverá traje de homem da mulher, nem vestirá um vestido de mulher. Quem faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Dizem eles, que essas coisas foram lá no passado, no tempo daquela mulher Jezabel. Eu estou fazendo questão de mostrar a vocês, essa lei não acabou. E quem não firmar o seu passo em cima dela para a obediência, vai perecer. Você está dentro da igreja sendo mulher, usando calça como homem, você é uma abominação para Deus, mulher. Você, bispa, é uma vergonha, uma abominação. Tenho nojo de você como cristã. Fala o que você quiser, tenho nojo de você. Dessa forma, tenho nojo de você. Não que sou perfeito, mas naquilo que a palavra me alerta, eu ando conforme ela disse, e você não, vocês se corrompem por causa das vaidades, das ilusões de vocês. E ainda acusa as irmãs como Esther. Vocês não sabem o preço que vocês vão pagar, viu, apóstolo? Por isso está aí a igreja misturada em tudo, por causa do teu amor e do teu dinheiro, que tu ama o dinheiro. Apocalipse capítulo 2, eu quero perguntar para vocês, se isso aqui foi do passado, a Bíblia para vocês é passado ou presente? O que representa Deus para vocês? Deus é aquele velhão lá do passado? Ou Deus se renova a cada manhã? Quem é Deus para vocês? Apocalipse 2, versículo de número 18. Carta do Senhor Jesus ao líder da igreja de Tiatira. Diz o Senhor, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, disse o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Conheça as tuas obras e o teu amor e o teu sacrifício e a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza com o seu ensino. Ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependessem das suas imoralidades, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-los-ei num leito de dor, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então vejam aqui. Estão brincando com Deus, igreja? Está brincando com a palavra de Deus?
Deus está corrigindo vocês. Jezabel está prevalecendo dentro da igreja. O espírito de Jezabel domina sobre a igreja, domina sobre os pastores, domina sobre a liderança da igreja. Estou corrigindo vocês, porque vocês são membros da igreja, para que voltem aos princípios da palavra. Não a liderança. A liderança não merece correção, a liderança merece couro. Porque bastardo tem que apanhar para ver se torna a ser filho. Mas se não querem ser corrigido, vai passar por isso aqui que Jesus está dizendo, viu, apóstolos? E vocês, pastores, e vocês, bispos e missionários que entraram levar a igreja para esse fim, principalmente para a política. Esse é o fim de vocês, leito de dor. Está dando tempo para que se arrependam, mas não querem. A carta aos Hebreus, o Senhor nos diz sobre você, igreja, não liderança, você, igreja. Estou falando com vocês para que vocês se arrependam, porque terão tempo de se arrepender e ser salvos. Quanto aos líderes da igreja, não existe mais falar com eles. O que existe para eles agora é couro, é leito de dor, para que se arrependam. Diz aqui a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 10. O versículo de número 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela... Eu vou ler primeiro o capítulo 12, desculpe-me. Hebreus 12, versículo de número 4. Ainda não resistis, versículo 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis a teu sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação de que vos admoesta com o filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Você é filho, querido? Você é filho, igreja? Então ouça a correção. Estou aqui para dizer para vocês querem me odiar? Pode odiar para sempre. Não há nenhum problema com isso. Mas não deixarei de corrigir, fui chamado para isso. Estou aqui no YouTube para isso, para corrigir. A igreja precisa de correção para ser salva. Não pode ficar como está. Não adianta, vocês vão perecer. Se Deus não levanta alguém para corrigir, para colocar você na posição de mulher, que mulher você é, e você na posição de homem, que foi chamado para ser homem a homem, e vocês querem misturar as coisas, dando ouvido a esses corruptos que estão dentro da igreja se corrompendo por amor do dinheiro. Então Deus chama a correção à igreja, para que a igreja volte aos princípios, à verdade, para ser salvo, que ainda há tempo. Ele diz aqui, que filhos são esses que o pai não corrige? Estais embrutecido no engano e nas vossas concupiscências, pelo espírito de Jezabel que eles trouxeram para dentro da igreja. A Bíblia diz no capítulo, versículo 7, e para a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como a filho, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se não aceita a correção, e não quer ser corrigido, e não anda conforme a disciplina do Senhor, você não é filho de Deus, você é um bastardo. Por isso você é uma abominação, mulher. Você que se veste como homem, você é uma abominação, você que se veste como mulher. E não queira salvação nisso. Se você não se corrigir como a Bíblia está mandando, você vai perecer no fogo eterno. Aí Jesus diz aqui, além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito e viveremos?
Se Abraão nos corrigiu, se Moisés nos corrigiu, se Davi nos corrigiu, se Elias nos corrigiu, se os profetas nos corrigiram, nos suportamos as correções deles, por que não suportaremos a correção do Pai, o Pai de todos, o Espírito que é Deus? Por que não nos corrigimos, aceitamos a correção dele? Você desmaia quando é corrigido? Você se levanta contra a palavra quando Deus corrige? E acha que não é o Espírito que está falando, que é Deus que está falando? Quem é você? Filho ou bastardo? É o que Deus pergunta aqui na carta aos Hebreus. Ele diz no versículo de número 10. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É para isso que ele corrige você, para que você seja santa, para que você seja santo, para que você vai morar no céu com ele. Mas se você é rebelde, desobediente, não obedece o líder, não obedece a liderança da igreja, não obedece a palavra de Deus, não obedece a ninguém, você não é filho, você é bastardo. Ele disse, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nós que por ela tem sido exortados. Então vejam aqui, parece que a correção é pesada, parece que a correção é ruim, porque ela vai de encontro aos nossos erros. Deus conhece onde você pisa, Deus sabe onde você anda, Deus sabe onde você põe os seus pés, Deus sabe onde você olha, Deus sabe o que a tua mente procura. Por isso ele traz a correção, e quando você recebe a correção, você se levanta contra ela. Parece no momento ser difícil, diz o escritor dos Hebreus, parece ter um gosto amargo, mas depois que aceitar, terá um gosto pacífico de justiça e gozo eterno. É isso que produz a correção. Mas se não querem, sois bastardos e não filhos, é o que diz a Bíblia. Versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes sejam curados. Você está manquejando já na fé, você já está com o pé no abismo, você já está com o pé na destruição, você já está com o pé na boca da serpente, você já está com o pé na prostituição, você já está com o pé lá na morte, está descendo já para a sepultura. Vem a correção do Espírito para te resgatar, e você não aceita, você se levanta contra o Espírito. Cuidado! Mas feliz aquele que abre o coração e aceita pacificamente, terá gozo e justiça de Deus e vida eterna. É o que o Senhor está dizendo aqui. Na verdade, a correção não é muito bom, ou não é bom, principalmente nós que estamos errados. Mas aqueles que andam de acordo com a verdade, a correção é fruto de grandeza e de edificação para permanecer como filho de Deus, porque sabe que o seu Pai o ama. Então, quando se dá a palavra para aquele que está na rebeldia, para aquele que está andando dissolutamente, conforme a sua carnalidade, as suas concupiscências e os seus desejos, ele não aceita. É assim que está a igreja. É assim que vocês estão. Querem ser filhos, bispa? Querem, apóstolo, ser filhos? Vocês são bastardos e não filhos. Diz-nos a Bíblia, no versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém vos previne da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ninguém seja devasso ou profano contra, como foi Esaú, que por uma refeição
vendeu o seu direito de primogenitura. E agora, irmãos, por uma calça, mulher, tu vai perder a tua salvação? Por uma calça, mulher, homem, tu vai mandar o teu membro, a ovelha do Senhor, para o inferno? Hein, apóstolo? Hein, bispa? Por um batom que você dá para ela colocar na boca, você vai mandar ela para o inferno? Você está mandando ela para lá. Você vai chegar primeiro do que ela. Aí ele diz aqui: depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima o tivesse buscado. Vocês não temem isso aqui não, igreja? Olha aqui, ó. Apocalipse, ele diz para a igreja de Tiatira: dou-lhes tempo para se arrependerem. E aqui ele está dizendo: Esaú foi atrás do direito de primogenitura que ele tinha vendido por um prato de lentilha. Quando chegou lá, Deus tinha fechado a porta. Ele não tinha mais direito de a bênção. Tome cuidado que você pode perder a sua, mulher. Cuidado, irmã, você pode perder a sua bênção porque você está dando ouvido ao apóstolo, o missionário, o reverendo, o pastor, que diz para você que isso não tem nada a ver. Tem aparência de piedade, de misericórdia, mas só serve para fogo eterno. Aí ele diz aqui, ó: não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som da palavra, tais que, quando o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais. Então Moisés falava com eles, Moisés advertia. Quando Moisés advertia eles desmaiavam, até que Cristo, Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta no meio do fogo, eles não suportaram e pediram a Moisés: é melhor você falar. Deus não suportamos ouvir a voz dele. Olha aí, ó. É assim que vocês estão. Não suportam ouvir a correção. Desprezam a correção. Por quê? Porque não são filhos, são bastardos. Cuidado, a cobrança de Deus vem. Capítulo de número 10 agora. Vamos ver o que aconteceu aqui. O versículo 19. Diz-nos a palavra de Deus: portanto, irmãos, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado das más obras, da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto ver que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos de recebermos o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários.
Uma vez que você recebeu a graça, a misericórdia e o perdão, não fuja dela. Não saia do caminho. Por quê? Porque o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui: depois de conhecer a verdade, se não quiser andar com ela, não resta mais sacrifício de Deus pelo pecado. O sacrifício de Cristo para você em vão. O que resta para vocês é a expectação horrível de juízo eterno e ardor de fogo. Ouviu, mulher? Você que se veste como homem diz que não tem nada a ver, porque o teu apóstolo ensinou isso e diz que tu recebe bem, tu não recebe nada. Ouviu, moço? Ouviu, pastor? Você está ouvindo, seu padre, o que a Bíblia diz? Se você diz que isso não quer dizer nada, você pagará o preço aqui ainda nesse mundo, ainda nessa terra, e talvez essa própria carne que você ainda tem, ainda está com ela ainda, para você aprender a respeitar as coisas de Deus e tratar Deus como o Senhor e não como você quer. Deus é Jesus de Nazaré. Deus é Pai, é Filho, Espírito Santo. Não é vocês, não é a tua igreja, não. Não é você, não, apóstolo, para dizer para as pessoas que elas podem andar como elas quiserem. Não é você, não, missionário, nem você, pastor, que diz que elas podem andar como elas quiserem, que Deus não está olhando para nada disso. Você vai ver como é que Deus está olhando, começando por você, seu mentiroso. Aí ele diz aqui: uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morriam sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, seja julgado, merecedores aqueles que pisaram o Filho de Deus e tiveram por profano o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha que coisa terrível. O que você quer? Você quer cair na mão do Deus vivo? Ou você quer se arrepender das suas más obras? Versículo 28 de Hebreus 12. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você não precisa pecar muito não, meu querido. Você não precisa pecar muito. Você saiu dos caminhos do Senhor? Você estava nos caminhos do Senhor? Você andava como manda a Bíblia, a palavra de Deus, e voltou para o engano? O apóstolo Pedro escreve isso aqui, capítulo de número 2 da sua segunda carta. Veja o que ele diz aqui. Versículo 17. Esses são fontes sem água, névoas, impelidas pela tempestade, para os quais está reservado a escuridão das trevas, eternamente. Fogo, ardor, enxofre, você que anda conforme as suas próprias concupiscências. Aí ele diz aqui: esses são fontes, o versículo 18, pois proferem palavras arrogantes, de veras ou de vaidades, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam perto a fugir dos que andam no erro. Às vezes você está pertinho de sair do engano, né? Aí vem ele e diz: isso não tem nada a ver, não quer dizer nada. Você está entrando no caminho da graça, da salvação. Quando você chega lá na igreja, o pastor, o bispo, o missionário, o apóstolo, para você votar nele, diz: isso não quer dizer nada. Olha o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro. Versículo 19. Prometem-lhes liberdade,
sendo eles mesmos escravo da corrupção. Promete que você é livre, e do jeito que você entrou na igreja, você continua. Às vezes até fica pior. Eles mesmos sendo escravos da corrupção de Jezabel. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo se é feito escravo. Se você é vencido pela concupiscência, se você é vencido pelos seus desejos e não consegue entender ou ser corrigido pelo Espírito, não aceita a correção, você, além de bastardo, é vencido pelo mal. Aí ele diz aqui, o pastor Pedro, versículo de número 20: se depois de terem escapado das concupiscências do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado desse homem pior do que o primeiro. Estou repetindo esse versículo sempre. Se você conheceu a salvação, se você conheceu a graça, se você conheceu a misericórdia, e você nunca aceita a correção, um dia você obedece, outro dia você não obedece, um dia você vai bem, outro dia você vai mal, você nunca vai entrar pela justiça divina. Arrependa enquanto há tempo. Ele disse aqui, que se você foi corrigido, encontrou-se com a salvação, e saiu dela, o seu fim é esse aqui. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada o despojador de lama. É muito que precisa ser feito depois de conhecer o Senhor para ser condenado? É só mais uma vez para trás. É só um passo para trás. Não pense e não ande conforme a cabeça deles, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não ande e pense que você vai ter salvação com isso. Por isso Paulo disse na carta aos Efésios: corrias bem. Quem vos impediu? Essa persuasão não vem de vós mesmos, daquele que vos chamou para a obra, mas dos corruptos, mentirosos e enganadores, que bajulam o pecado de vocês, e vocês gostam disso. Aqui comigo não tem isso não, queridos. Comigo ou é ou não é. Fui chamado para dizer isso. Fui chamado para pregar assim. Quer ouça, quer deixe de ouvir. O Senhor disse, Apocalipse, capítulo de número 2. As obras de Jezabel, que as igrejas estão praticando, e eles disseram, Jezabel foi lá no passado, porque eles querem que você fique lá dentro para te dar lucro para ele. Aí ele diz aqui, versículo 23, ferirei de morte a seus filhos, cuidado. Mas diz que os filhos não pagam pelo pecado do pai. Está falando aqui de filho na fé. E filhos também na carne. Pai que não são exemplo para os seus filhos. Mães que não são exemplo para suas filhas e para os seus filhos. Tomem cuidado. Vocês estão brincando de igreja. Vocês estão brincando de evangelho. Esse evangélico valido e caído que está indo da igreja. Essa igreja apostatada da fé. Por esse monte de bode que estão dirigindo ela. Entra aí no canal, fala de mim. Fala da palavra aqui que eu quero ver se você é bom. Você não é bispo, não é apóstolo? Fala disso aqui que eu quero ver se você tem peito para dizer para Deus e para a revelação divina. Você que fez dela uma novela, foi para isso que você fez dela uma novela, não foi, bispo? Não foi, missionário? Não foi, apóstolo? Não é isso que vocês fazem da novela, da palavra de Deus, de revelação, uma novela? Por quê? Aqui está. Jezabel hoje não é fonte de lucro para vocês, não é novela para vocês? Agora levanta contra ele, contra Cristo agora, como estou dizendo para vocês, quero ver se você é bom mesmo. O teu fim é esse aqui, ó. Ferirei-te de morte. É isso que ele vai fazer. Ferirei-te de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Querem ver, igreja? Deus fazer isso?
Ou querem corrigir-se a si mesmo para não ter que passar por isso? Porque é isso que Deus vai fazer com essa igreja que está aí. É isso que Deus vai fazer com essa igreja que está aí. E não tem como fugir. O tempo esgotou. Deu-lhes tempo para vocês se arrependerem. Quanto tempo faz que a igreja vem andando por isso? Na teologia da prosperidade, em tudo isso, e deixando a igreja da forma que deixou, jogando-os na política, está achando que nunca vai acontecer nada contra eles? Apoia um candidato, está com tal candidato, faz isso e faz aquilo. Vocês estão achando que esses pastores vão ficar assim o tempo todo? Pois aguardem em breve que vocês verão o leito que cairão, e de lá não levantará mais, até que espera o fogo para serem queimados. Deus deu-lhes tempo para se arrependerem, mas não querem se arrepender. E você, como membro aí da igreja católica, da igreja que se diz protestante, que está dando ouvido a isso, vai morrer nisso também? Deus está dando tempo para que se arrependam. Mulher é mulher e homem é homem. Jesus é Senhor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso que vocês querem adorar. Aí ele está dizendo aqui, ó, aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que você fez para Deus até agora? É isso que vocês estão dando para Ele? Mulher se vestindo como mulher, homem como homem. Tudo aquilo que Jezabel fez se prostituir, vocês estão fazendo mesmo? É essas obras que vocês têm para Deus? Pois aquilo que Jezabel recebeu é o que vocês vão receber. Ele diz aqui o versículo 24: digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Vocês que não andam segundo a doutrina de Jezabel, que não andam conforme a doutrina da igreja de Tiatira, como Jezabel andava, como os líderes andavam, ele não vai colocar carga sobre você. Se arrependa. Ele diz no versículo de número 25: o que tendes, retenho, até que eu venha. Está voltando. Que recebeu de Deus? O que você tem de Deus? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, quebrando são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça ao que o Espírito diz à igreja. Sois de Deus, querida. Sois de Deus, minha amada. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Querem fazer o que eles querem? Com razão ele irá para um leito de dor como eles, e não tem quem os tire de lá. Arrependam-se, porque isso que aí está não é igreja. Isso é o quê? O que é isso aí? É um ajuntamento das prostituições de Jezabel, na idolatria, no engano, na mentira e nas suas próprias concupiscências. Há tempo para se arrepender. Sois filhos ou bastardos? Assim pergunta Deus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor tão grande para conosco. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que como anda a igreja, que como anda as nações, se tu estendesse as tuas mãos hoje, nenhuma carne se salvaria. Aqui estou eu para dizer isso. Sei da tua grandeza, das tuas maravilhas e da tua santidade. E o primeiro a ser cobrado é aqueles que corrigem, que no caso sou eu.
Obrigado, Pai, pelo privilégio de falar a Tua palavra, de ensinar ao Teu povo o caminho da justiça e da verdade. Que Tu possa, meu Deus e meu Pai, dar livramento àqueles que querem ser salvos, àqueles que se arrependam, ou que se arrependeram e não querem continuar no caminho do engano. Aqueles, meu Deus, que ao ouvir essa palavra volta para o começo da Tua conversão, para que eles não andem conforme as suas concupiscências, e engodado pelo engano desses tais, ser levado à condenação eterna. Senhor Deus, Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que não tem o culpado como inocente, nem julga o inocente como culpado, porque a Tua justiça é reta e perfeita. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia do Teu povo, daqueles que são sinceros e que estão em busca de solução e salvação para as suas vidas dentro das igrejas. E chega lá e encontra a corrupção dos homens. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu prometeu justiça contra os tais. Estou esperando faz tempo. E sei que Tu não me negarás isso, para que saiba que Tu és Deus e que Tu és Senhor. Que assim como Tu corrigiu Tiatira e tantas outras igrejas, as 7 da Ásia, porque todas elas se desviaram do caminho, assim Tu corrigirás essa igreja, para que saiba que só Tu és Deus. Abençoa a nossa juventude, abençoa os nossos velhos, abençoe e dê livramento, Pai. Salva, liberta-os, abençoa e salva os que estão na prisão. Tenha misericórdia de cada um, alcança-os, para que o Teu nome seja engrandecido e louvado, Pai. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, derrama do Teu bom tesouro sobre as nossas vidas e dá-nos o pão com liberdade, para que possamos te glorificar e te exaltar o Teu santo nome. Eu te peço, ó Deus, que não poupe nenhum político que não merece o Teu respeito ou a Tua misericórdia se não se arrepender. A Tua misericórdia é para todos que se arrependam e que se achegam a Ti com coração contrito e quebrantado. Tu diz na Tua palavra, os ricos desse mundo, que aproveitem o que eles têm para fazer obras boas, justas, repartindo, dando-os, para que se ache neles um coração sincero e algum êxito em Ti, para que Tu os possas salvar. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um. É o que te peço em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. E Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.